Olá, meus amigos, como é bom estarmos juntos para trazermos para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E aí, na nossa maratona diária, chegamos ao Salmo 68. Você já sentiu que estava cercado por batalhas impossíveis de vencer? O Salmo 68 nos revela o Deus que se levanta para defender o seu povo, que derrota inimigos e traz vitórias àqueles que confiam nele. Nesse devocional, vamos estudar nos versículos, entendendo como esse salmo poderoso aponta para a soberania de Deus, sua justiça e seu cuidado constante por nós. Assista até o final para fortalecer sua fé e aprender como aplicar as verdades desse salmo na sua vida diária. O Salmo 68, se você perceber com calma, é um cântico de vitória e celebração da majestade de Deus, que se levanta em favor do seu povo e derrota os inimigos. Então, nesse devocional, vamos refletir sobre como Deus é poderoso nas batalhas, é o pai dos órfãos, é o defensor das viúvas e o Deus que guia o seu povo em triunfo. Prepare-se para ser renovado pela palavra de Deus e para confiar mais no Deus que luta por você. E se esse vídeo falar ao seu coração, curta, compartilhe, se inscreva no canal para receber mais devocionais poderosos. Vamos para a leitura do Salmo 68, que diz: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu o dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os inimigos na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem louvores, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor, exultem diante dele. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Olha que coisa bonita. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchastes em pleno ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus de Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Desce chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debanda, a dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres moradas, ó Senhor Deus. Bendito seja o Senhor, Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas.
O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifestasse Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presente. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata, espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Então veja que salmo um tanto quanto cumprido, são 35 versículos a respeito daqueles outros que nós estamos acompanhados, né? Que nós vem acompanhando, de 8, de 10, de 13. Esse chegou a 35, mas tem mensagens profundas para cada um de nós. Esse salmo é atribuído a Davi, provavelmente é uma celebração da Arca da Aliança. O tema central desse salmo é a vitória de Deus sobre os inimigos e a exaltação do seu povo. Esse salmo mostra a Deus como rei, como protetor e como vencedor. Olhando um pouquinho para o esboço, para a estrutura desse salmo, vamos perceber que dos versículos 1 ao versículo 6, o salmista mostra Deus se levantando contra os inimigos. Mostra Deus como pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ou seja, é o Deus que defende a nossa causa, é o Deus que luta pela causa dos necessitados, é o Deus que derrota os inimigos que se levantam contra nós, concede proteção e vitória para o seu povo. Nós vemos dos versículos 7 a 14, o salmista demonstra e mostra aí o poder de Deus na história do povo de Israel. Vai mostrar aqui a travessia do deserto e a provisão e a liderança que Deus traz para o seu povo, que Deus concede para o seu povo. Ou seja, para Deus, para o povo que anda com Deus e obedece os mandamentos de Deus, não há obstáculo, não há empecilho, não há necessidade. Deus abre caminhos, Deus provê tudo aquilo que necessita e Deus concede uma liderança com determinação e com orientação da parte dele, propriamente dita dele. É ele liderando o seu povo, colocando alguém para representá-lo aqui. Nos versículos 15 a 23, o salmista mostra o triunfo de Deus sobre os inimigos. Ele vai falar sobre o monte de Deus, que é o símbolo da soberania de Deus, que é o símbolo da presença de Deus. O monte é o lugar de proteção, é um lugar alto.
E os antepassados tinham aquela noção de que os montes eram a habitação dos deuses. E aí o salmista retrata de uma forma maravilhosa, nesse cântico, nessa poesia, o monte de Deus, o monte santo, onde Deus habita, protegendo, guardando e tendo ao seu olhar todo o seu povo e tudo aquilo que se levanta contra o seu povo. Nos versículos 34, versículos 24 a 35, o salmista mostra a vitória e a presença de Deus entre o seu povo. Essa vitória que Deus concede ao seu povo está relacionada, atrelada à sua presença. O povo pode ter certeza que Deus está presente, ele não está longe, não está ausente. Ele está presente, está lutando a luta do seu povo e está concedendo vitória. A conclusão desse bloco é que Deus é digno de adoração e louvor eterno. Esse Deus que luta as nossas lutas, esse Deus que defende as nossas causas, esse Deus que nos dá vitória, é digno, é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Quais são as aplicações práticas desse salmo para a nossa vida? Primeiro, Deus luta as nossas batalhas espirituais, as nossas batalhas mesmo físicas, mesmo históricas. Deus está olhando do seu santo monte, do seu templo, da sua morada lá dos altos céus, mas ao mesmo tempo ele está presente aqui através do Santo Espírito dele. E ele está lutando as nossas batalhas, sejam elas quais forem. Ou seja, nós podemos ter certeza que não estamos enfrentando o inimigo sozinho. Sejam quais forem os inimigos, sejam quais forem as lutas, sejam quais forem as dimensões dessas lutas, Deus está lutando por nós. E a gente pode ter certeza que Deus não perde nenhuma batalha. Outra coisa que a gente aprende nesse salmo é que Deus continua sendo Pai protetor em todas as nossas dificuldades. Ele é o nosso Pai que provê, que protege, que orienta, que fornece afeto, carinho. E a gente pode ter certeza que esse Deus não é apenas uma divindade cheia de autoridade, de poder, de protocolos para ser visitado, para ser consultado. Ele é todo esse Deus, mas ao mesmo tempo é Pai, que não requer protocolos para a gente chegar diante da presença dele, e que esse Pai maravilhoso não vai recusar ajuda aos seus filhos. Então você que está assistindo, tenha plena certeza, você é filho de Deus, e você tem como Pai esse Deus maravilhoso, que protege, que provê, que acolhe, que concede carinho, conforto, segurança, direção e orientação. É o Deus que provê tudo aquilo que a gente necessita para a nossa vida aqui na terra. E aí também nesse salmo nós temos um chamado à confiança e adoração no Senhor. Podemos confiar plenamente nesse Deus. E, além de confiar, devemos adorá-lo, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ao olhar para esse Deus, a sua provisão, quem Ele é, o que Ele faz pelo seu povo, somos inclinados voluntariamente, espontaneamente a adorá-lo, a oferecer a Ele louvor, adoração, respeito, submissão, porque é isso que Ele merece. E Deus espera isso da nossa forma, não por obrigação, mas de espontaneidade, de prazer, de alegria. É isso que o Salmo nos leva a entender e nos leva a praticar diante de Deus. E eu quero fazer um apelo para você reservar um tempinho, logo depois que terminar esse devocional, para orar. Ore, dizendo a Deus que você confia nas vitórias que Ele vai te conceder e daquelas que Ele já te concedeu. Agradeça a Ele. Faça uma oração de entrega e de fortalecimento espiritual. E eu quero orar por você, como eu faço aí no final
de todos esses devocionais. Pai bondoso, como é bom saber que Tu estás presente na nossa vida em toda e qualquer circunstância. Isso nos dá confiança, isso nos dá segurança. Como é bom saber que o Senhor não nos deixa enfrentar as dificuldades e lutar as lutas sozinhos. O Senhor não apenas está conosco, o Senhor está lutando as nossas lutas, o Senhor está suprindo forças para que a gente vença todas as dificuldades. O Senhor está promovendo vitória, está trazendo provisão e proteção. Como sempre, eu oro por essas pessoas que têm investido um tempo diário para assistir esses devocionais, como eu sempre digo, que é uma palavra que vem do teu coração para o coração deles. Dê a eles agora, Pai, essa confiança, dê a eles esperança. Ó Deus, vai entrando com providência na vida de cada um, defende a causa deles, concede vitória, Senhor. Faz com que eles prevaleçam contra a inveja, contra as falsas acusações. Ó Deus, não deixa que eles se abalem por mentiras, calúnias e fofocas, mas que a verdade prevaleça, que a Tua justiça prevaleça na vida dos Teus servos. Ó Deus, não deixe que eles enfrentem privações, socorre, Senhor. Concede o alimento necessário para eles, concede emprego, vestimenta, dá até mais para eles investirem no lazer, nas comemorações, que faz parte da vida e eu sei que o Senhor tem prazer nisso. Ó Deus, se algum deles estão com a causa na justiça, vai lá, Senhor. Move o coração dos advogados, dos juízes, de todos aqueles que estão envolvidos. Coloca aquela causa ali em primeiro lugar, em prioridade. E, ó Deus, seja o juiz justo dessas pessoas e concede vitória, concede ganho de causa para a glória do Teu nome. E hoje, Senhor, derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito no coração, na mente de cada um deles, para que eles sejam fortalecidos na fé, edificados e tenham motivo de sobra para Te adorar. Eu oro, Senhor, confiado na Tua resposta e agradecido no nome de Jesus, aquele que vive eternamente. Muito obrigado, Pai querido. Amém. Olha aí, que bom, né? Se você gostou desse devocional, se ele falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos, diga para ele, olha, que coisa bonita que falou ao meu coração, eu quero compartilhar com você porque eu gosto de você, certo? Ative os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E olha, uma coisa, assista o devocional até o final. Esse tempo de 10 a 20 minutos pode parecer longo, mas é pequeno diante de um dia de 24 horas e vai fortalecer sua fé e vai falar ao seu coração. Assista até o final. Dê a sua curtida. Eu vejo que muita gente assiste o devocional, mas não curte. Dê sua curtida, faça um comentário, peça oração, peça aconselhamento. Eu terei um enorme prazer em responder os comentários, em orar para você e te orientar. Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso e como eu orei, eu desejo que o bálsamo do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida, para que você tenha paz, tranquilidade, conforto e consolo, e para que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amanhã estaremos aqui juntos, se Deus assim permitir, para desfrutarmos da preciosidade do Salmo 69. E eu conto com você. Até amanhã.